Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo passado, eu fiz a análise da loção hidratante facial da marca CeraVe. Aí eu me lembrei que um tempo atrás rolou um bafafá aí na internet falando que produtos CeraVe causavam câncer. Mas eu já adianto para vocês que não é bem assim, tá? Então fica até o final comigo para você entender o que realmente aconteceu, o que está acontecendo em relação à marca, antes de jogar o seu produto fora. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo antes de continuar aqui comigo. Então primeiro vamos entender o que aconteceu. Em março de 2024, um laboratório independente chamado Velisuri enviou uma petição para a FDA, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, alertando sobre a presença elevada de benzeno em alguns produtos para acne que contém peróxido de benzoíla. E dentre esses produtos que foram analisados, estavam dois produtos para acne da marca CeraVe. Um é o Acne Forming Cream Cleanser e o outro é o Acne Forming Cream Wash. Então são dois produtos de limpeza para acne que contêm peróxido de benzoíla. E após essa divulgação aí do laboratório, os consumidores começaram a abrir diversas ações coletivas contra a L'Oréal, que é a marca dona da CeraVe, alegando que a empresa estava vendendo produtos potencialmente contaminados sem nenhum tipo de alerta para os seus consumidores finais. Então, em novembro de 2025, a FDA começou a fazer as suas próprias investigações, avaliando 95 produtos para acne que continham peróxido de benzoíla. E eles concluíram que 90% dos produtos testados apresentaram níveis indetectáveis ou extremamente baixos de benzeno. E apenas um número limitado de produtos, se eu não me engano foram 6 produtos, apresentaram níveis elevados. E esses produtos que apresentaram níveis mais elevados foram retirados do varejo por um recall voluntário. Mas então, o que é exatamente o benzeno? Um componente capaz de gerar uma confusão tão grande envolvendo a justiça, até mesmo o cancelamento de uma marca cosmética. Benzeno é uma substância química utilizada na produção de diversos produtos industriais, como por exemplo, detergentes e corantes. E a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classifica o benzeno como grupo 1, que são aqueles componentes comprovadamente cancerígenos para nós seres humanos, porque ele tem uma forte associação ao desenvolvimento de doenças como a leucemia. Mas um ponto curioso é que o benzeno também é liberado no ar pela fumaça do cigarro, pelos combustíveis como por exemplo a gasolina e queima de carvão e petróleo. Ou seja, se você é uma pessoa que vive na sociedade moderna, você está constantemente em contato com o benzeno no seu dia a dia. E qual é a relação do benzeno com o peróxido de benzoíla? O peróxido de benzoíla é um medicamento para tratamento de acne. Ele libera oxigênio na pele, criando um ambiente desfavorável para o Cutibacterium acnes, que é a bactéria da acne, sobreviver. Além disso, ele vai ajudar a desobstruir os poros e também a reduzir a inflamação. Só que a sua molécula ela é muito instável, então em determinadas condições, como por exemplo, temperatura elevada, armazenamento prolongado, faz com que parte dessa molécula possa se decompor e formar pequenas quantidades de benzeno. E isso não significa que todo produto que contém peróxido de benzoíla vai formar benzeno. A quantidade que ele pode vir a formar depende de diversos fatores, como por exemplo, formulação, estabilidade, temperatura de armazenamento e tempo de armazenamento, ou seja, a validade do produto. Tanto que, dentre aqueles produtos que a FDA analisou, os que estavam com uma concentração mais elevada de benzeno, alguns deles estavam próximo da validade. E eles alertaram os consumidores que tinham esses produtos próximo à validade ou que já tinham vencido a fazerem o descarte por questão de segurança. E uma diferença em relação a peróxido de benzoíla nos Estados Unidos e no Brasil é que lá nos Estados Unidos ele é classificado como medicamentos isentos de prescrição. Então é muito comum que você encontre um produto com peróxido de benzoíla sendo vendido lado a lado com um produto cosmético comum. Já isso não acontece aqui no Brasil, porque a Anvisa enquadra o peróxido de benzoíla como um medicamento para acne. E todo medicamento no Brasil está sujeito a uma rigorosa exigências regulatórias. Só que isso também não significa que os produtos brasileiros vão estar isentos de formarem benzeno, tá? Então assim, devo parar de usar peróxido de benzoíla? Não, desde que você tenha a capacidade de seguir rigorosamente a recomendação médica. Em relação ao quê?
em relação à quantidade de aplicação, região de aplicação, forma de aplicação, frequência de aplicação, tempo de tratamento. Você vai conseguir seguir essas recomendações que o médico passar para você? Ok, você pode usar tranquilamente. Outro cuidado, verifique o vencimento. Acontece muito, gente, de vocês pegarem um produto que estava na gaveta há meses, há anos, depois que acabou um tratamento, e voltar a usar, só porque começou a ter mais acne. Ao invés de voltar no médico, pedir uma nova receita, uma nova avaliação, uma nova abordagem de tratamento, não. Você simplesmente pega o peróxido que está lá na gaveta e começa a passar. Sem verificar a validade, sem verificar se ele estava ali armazenado num ambiente quente, úmido. Imagina, você largou aquilo ali na sua penteadeira que bate sol direto. Ou você largou aquilo no carro. Ou até pior, você largou lá no banheiro. Toda hora. Temperatura quente, úmido, quente, úmido. Isso desestabiliza qualquer formulação. Seja ele um medicamento ou um cosmético. Então, assim, você tem a capacidade de tomar esses cuidados em relação à recomendação médica, à validade, a armazenamento? Se você tem essa capacidade, não vejo problema nenhum em você utilizar o peróxido de benzoíla seguindo esses cuidados. Andressa, não tem. Ah, eu sou relapsa, eu sou relaxada, eu faço de qualquer jeito, eu não sigo a recomendação médica. Desiste. Vamos procurar outras formas de tratar a sua acne. Inclusive, gente, se você já tentou usar peróxido de benzoíla, funcionou, mas teve um rebote, a acne não melhorou da forma como você queria, você ficou com sequela, agenda uma consulta comigo. Durante a consulta a gente vai conversar, vamos entender o que está acontecendo com a sua pele, vamos entender melhor a sua queixa, vamos avaliar as necessidades atuais da sua pele e montar uma rotina de skincare personalizada. Às vezes você nem precisa entrar com medicamento. Tudo depende do grau de acne, do tipo de lesão que você tem. Às vezes a gente consegue resolver melhorando a rotina de skincare e hábitos de vida. Então, se você precisa da minha ajuda, acesse aqui o QR Code na tela e a gente só consulta comigo. E eu falei aqui um monte, mas vamos à conclusão da história? Alguns produtos, eles foram sim recolhidos da prateleira. Só que os produtos da CeraVe em questão não fizeram parte dessa lista de recall. E, de qualquer forma, esses produtos que foram mencionados por esse laboratório independente, eles não estão disponíveis no Brasil, porque como eu expliquei, peróxido de benzoíla aqui no Brasil é medicamento. Nenhum produto cosmético vai conter peróxido de benzoíla, então você não precisa se preocupar que o seu produto da CeraVe vai estar contaminado com o benzeno. E de acordo ali com a FDA, mesmo que você use um produto diariamente, né, contendo ali peróxido de benzoíla, que se formaram benzeno por décadas, o risco de desenvolvimento de câncer devido a essa exposição ao benzeno presente nesses produtos cosméticos é muito baixo. Então, assim, o contato constante com benzeno presente ali na poluição ambiental, como eu acabei de falar, cigarro, combustível, queima de carvão e tudo mais, é muito mais provável que ele esteja relacionado a desenvolvimento ali de câncer na população em geral do que uma quantidade ínfima que vai estar presente num produto cosmético que nem todo mundo usa. Eu nunca usei peróxido de benzoíla. Você já usou? Por quanto tempo você usou? Como você armazenou? Como você utilizou? Então, considerando essas variáveis que existem em relação ao peróxido de benzoíla, que pode ou não te fazer entrar em contato com benzeno, quem tem mais possibilidade de te gerar problema de saúde? E por último, uma coisa que eu queria falar com vocês é que as notícias que circularam em relação a esse assunto também foram muito sensacionalistas, né? Quando eu vi alguns vídeos rolando ali no TikTok, no Instagram e tal, antes de ler a notícia como um todo, fiquei pensando, falei, gente, como assim? Eu entendi, eu conheço a marca, eu indico a marca, como assim um produto CeraVe pode causar câncer? Da onde que surgiu essa informação? Quando eu fui ler e fui pesquisar e fui atrás da informação um pouco mais a fundo, é que eu falei, era aquela necessidade de atrair público, de gerar engajamento, de gerar ali, viralizar na internet.
Só que quando você pensa só no viralizar, isso também gera um pouquinho de medo, né, na população geral. Até porque, hoje em dia, com esse consumo muito rápido das pessoas em relação à informação nas redes sociais, muita gente não para ler, para ouvir a informação como um todo. Ela vai pegar aquele texto, vai interpretar, vai gerar um medo inicial, aquela primeira impressão, e vai tirar conclusões precipitadas. Como criadora de conteúdo, como quem traz informação aqui para a internet, eu vi que eu preciso tomar muito cuidado também com a forma como eu falo com vocês, como eu trago essa informação, porque eu não posso simplesmente gerar medo em vocês, eu não posso simplesmente condenar uma marca, porque muitas vezes eu discordo com a proposta, com a conduta da marca. Então, foi um aprendizado acompanhar esse desenrolar na internet e, ao mesmo tempo, eu espero que esse vídeo aqui esclareça para vocês o que realmente aconteceu e que os seus produtos CeraVe é seguro. Não tem problema nenhum você continuar usando, você não precisa jogar o seu produto fora e que a gente tem que ter um pouquinho mais de critério e coerência na hora de consumir certos tipos de informações na internet. Se você vê alguma manchete sensacionalista envolvendo uma marca de cosmético, pare, respire antes de jogar fora o seu produto e avalie o que aquela informação realmente quer dizer. Ela está certa ou ela só é alguém querendo ganhar mais like, mais engajamento? Você tem essa capacidade de avaliar se aquela informação é útil, é verídica ou não. E se você não sabe, se você está na dúvida em relação a alguma informação, pode vir aqui, deixa aqui nos comentários, Andressa, eu vi essa informação na internet, é verdade ou não? Que eu vou correr atrás dessa informação para você e faça um vídeo explicativo como esse. Combinado? Agora me conta aqui nos comentários qual a sua opinião em relação a toda essa história que eu acabei de contar para vocês. Me diga, você concorda comigo ou não? Agora, para você que não vê resultado com a sua rotina de skincare e precisa de uma ajuda profissional, agende sua consulta comigo. Durante a consulta eu vou avaliar a sua queixa, seu histórico, sua rotina, seus hábitos, seus produtos de skincare e montar uma rotina de skincare e também um tratamento de forma personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, para mais informações sobre como que funciona a consulta presencial ou online, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.